A gente nunca tinha feito isso de forma virtual, digital, nunca. Então, esse foi um primeiro impasse. A gente nunca tinha trabalhado com nenhum produto digital. Então, aí foi o grande dilema. Porra, como que a gente aprende a lidar com esse novo mundo? Olá, eu sou Alexandre Silva e este é o meu projeto final de empreendedorismo, sob a supervisão das professoras Ruth Mello e Luísa Martins, na coordenação de empreendedorismo da PUC-Rio. Vou entrevistar o empreendedor Marlon Calais, um dos criadores do aplicativo para celulares de conhecimento colaborativo entre MEIs e micro e pequeno empreendedores, o Alce. Tudo bem, Marlon? Tudo bem. Apesar do confinamento, tudo bem. Que ótimo. Bom, Marlon, você poderia, por favor, contar um pouco sobre a sua trajetória? Então, Alexandre, tentando ser bem objetivo, assim, eu, na verdade, fiz administração, assim, estudei no Pedro II minha vida inteira, no Colégio Federal. Acho que lá foi a base, foi o primeiro contato que eu tive com o tema empreendedorismo, quando na segunda série do ensino médio eu criei uma empresa, um projeto de empresa da Junior Achievement, que é uma ONG que trabalha com diversas escolas públicas e particulares para a criação de negócio, né, para trazer essa mentalidade empreendedora para o estudante. Então, eu marco aí como um marco inicial da minha trajetória profissional, vamos dizer assim. Não sabia o que eu queria, eu estava como qualquer jovem no ensino médio, perdido. E aí, quando eu tive essa experiência, isso mudou totalmente minha postura e minha decisão sobre o que eu faria. E foi daí que eu decidi fazer administração. E aí, quando terminei o ensino médio, fui fazer administração na UFRJ. E logo na UFRJ, mais uma vez, entrei logo na empresa Júnior, que foi uma outra virada de chave na minha vida, porque lá eu pude botar muita coisa na prática do que eu estava lendo na teoria, e mais do que isso, aprender com outros membros que eram mais velhos ou outros mentores que tinham mais experiência do que eu. E aí, na empresa Júnior, eu fiquei um tempo, foram 2 anos e meio, assim, tive diversos cargos, diversas funções diferentes, fui diretor e tal, presidente, conselheiro, e isso me trouxe outras competências, né? Não só de entender de gestão, mas um pouco de liderança, de resolução de conflitos, um pouco de como me apresentar institucionalmente, representar institucionalmente uma instituição, né? uma empresa, que eu tinha que fazer isso nos eventos regionais e nacionais. Então, foi um processo muito legal. Depois disso, terminei minha graduação. Só que antes de terminar a graduação, eu já tinha me envolvido num projeto. Foi um reality show de empreendedorismo que eu fiz no ano de 2010, que fui convidado por um outro empreendedor, que foi meu sócio no início. E aí esse processo foi um processo assim, depois disso eu participei de várias outras iniciativas empreendedoras a partir desse reality show que a gente fez. Então, é nesse momento que surge a Experimental, que é a minha empresa até hoje, e a Experimental teve diversos modelos de negócio durante esses 10 anos aí, de 2010 até hoje. Então, basicamente é isso. Assim, e no meio disso tudo, um dos projetos, uma das spin-offs da Experimental foi o Alce, que foi esse aplicativo de apoio a microempreendedores e de empreendedores de periferia. E nesse momento você está cursando mestrado, não é isso? Além disso, é bom não esquecer, né? Não tem nem como esquecer. Olha aqui para trás, é tudo que eu estou pensando sobre a minha pesquisa, sobre o que eu estou organizando. Nesse momento, eu estou fazendo mestrado. Um dos motivos de eu ter escolhido fazer mestrado foi justamente o momento do Alce, o que eu passei, os aprendizados que o Alce me gerou e que eu tive. Eu acreditei, eu pensei naquele momento que eu deveria dar passos para o lado, né? Não continuar com a iniciativa, mas de repente pensá-la de um outro lugar. E aí foi, de alguma forma, eu quis experimentar esse modelo mais acadêmico para entender e pesquisar um pouco mais, né? Me munir de mais conhecimento e tudo mais, de mais referências para pensar em impacto social, pensar no empreendedorismo de um outro lugar. Então, hoje eu estou fazendo mestrado, já estou no 2º ano e o meu tema de pesquisa é educação empreendedora. Certo, Marlon.
E quem são esses empreendedores sociais que conceberam o Alce com você? Então, vamos lá, assim, nenhum de nós éramos empreendedores sociais, sabe? Assim, era empreendedor social, porque como eu tenho a Experimental, eu tinha 2 sócios na Experimental, tenho, né, o Daniel e o Antônio, eles são muito bons em consultoria e tudo mais, e a gente teve um problema que foi, cara, a Experimental não conseguia atender a base da pirâmide empreendedora. E aí foi aí que o Alce surge. Então, a gente aproveitou o time que a gente tinha de sócios para desenvolver essa solução que a gente tinha pensado que era para atender um público que a gente não conseguia atender, que batia na nossa porta, queria fazer consultoria, mentoria, mas não tinha como pagar a hora homem que o mercado, enfim, ou que a gente praticava. E aí, querendo resolver esse problema, a gente criou o Alce, e a gente trouxe um parceiro, né, um sócio, um quarto sócio, que era alguém de programação. Então, um aluno, enfim, um amigo nosso, aluno do IME, para trazer alguém de desenvolvimento que fosse parrudo, né, nesse conhecimento, porque a gente não tinha conhecimento nenhum na área tecnológica. E aí foi assim que a gente formou o nosso time, que foi o Felipe, que a gente trouxe de fora. Perfeito, Marlon. E quais foram as principais dificuldades que vocês encontraram nessa etapa inicial de desenvolver o Alce? Porra, muitas. Assim. Só tem dificuldade, né, na hora que a gente vai desenvolver um negócio. E eu acho que são das dificuldades que desse momento, de vários momentos de dificuldade, que nascem os nossos aprendizados. Não querendo. Eu acho que isso acontece para todo mundo e não só com empreender, né? Acho que é com qualquer coisa na vida. Eu acho que tem estágios diferentes. O primeiro momento foi um dos grandes desafios. No primeiro momento foi você mudar totalmente o seu modelo mental de como atender, fazer consultoria e mentoria. Primeiro, mudar o modelo por quê? Porque a gente nunca tinha feito isso de forma virtual, digital, nunca. Então, esse foi um primeiro impasse. A gente nunca tinha trabalhado com nenhum produto digital. Então, aí foi o grande dilema. Porra, como que a gente aprende a lidar com esse novo mundo? E o outro foi o público. Por mal ou bem, por mais que a gente atendesse, nunca atendemos médios e grandes empresários, nunca. A gente sempre focou no pequeno empresário. Sempre, cara, a gente tem uma história de parceria com o Sebrae, com outras instituições que apoiam o pequeno negócio. A gente sempre trabalhou com esse cara, mas é totalmente diferente de falar com um microempreendedor individual, que é o cara de periferia, que não tem recurso algum, tem várias restrições e olha o conhecimento de um outro lugar. E aí esse foi um outro desafio que, enfim, foi muito importante a gente passar por esse desafio e aprender, tanto com o público quanto com esse modelo digital. Então, acho que para mim são os dois principais. Assim. Maravilha. E você falou sobre essa parceria com o Sebrae. Fala para mim um pouco como foi a forma de financiamento e como foi que vocês conseguiram financiar esse aplicativo. Cara, a primeira parte foi assim, o primeiro momento do aplicativo foi a Experimental, como foi uma spin-off dessa empresa de consultoria e mentoria que a gente tem, a empresa bancou. A gente resolveu, foi um acordo societário, enfim, com toda a equipe, que a gente queria fazer esse negócio, que não fazia mais sentido dizer não para esse empresário. A gente queria criar uma solução social do nosso modelo. Então, a primeira coisa foi essa empresa começar a sustentar esse modelo. Logo depois, a gente se inscreveu no Startup Rio, que é um edital da FAPERJ, e aí a gente conseguiu passamos por um processo. Dentro do Startup Rio, a gente conseguiu o nosso primeiro patrocínio com o Sebrae, e aí isso trouxe fôlego para a gente investir numa área de educação dentro do aplicativo, então daí uma outra fonte de financiamento. Depois disso, a gente participou do Startup Chile, a gente foi indicado para participar do Startup Chile e lá a gente criou lá uma operação, um modelo para essa experiência no Chile e também trouxe um financiamento internacional, foi mega importante. E além disso, em outro momento, porque assim, quando a gente faz o desenvolvimento de um negócio, a gente vai testando o modelo, né? Por mais que o Alce não mudasse o propósito dele,
o modelo de negócio dele e a forma de faturamento, de receita, mudava o tempo inteiro, porque é erro e acerto, né? O teste o tempo inteiro. Você bota um modelo no mercado, vê se o teu cliente responde bem, não. E uma das coisas que a gente viu no Alce foi que dificilmente a gente conseguiria receita pelo público final. Sim, o público final não pagaria pela solução no primeiro momento, por diversos motivos, mas principalmente por falta de recurso financeiro. Tinham outras prioridades. Esse empreendedor ele precisa comer, ele precisa bancar outras coisas da família dele. Ele não vai pagar a consultoria por mais que ele entenda que isso é importante, por mais que ele entenda que esse conhecimento vai gerar negócios para ele. Mas não é prioridade, claro. E aí a gente começou a ver que a gente poderia trabalhar no modelo B2B, que era o quê? Cara, beleza, a gente entregaria um modelo free, né, que custasse zero para o beneficiário final, né, para o nosso beneficiário, para o nosso público, nosso foco de impacto, que era esse empreendedor da base da pirâmide. E, por outro lado, a gente tentaria vender o nosso modelo para o modelo de empresa, porque dessa forma traria um financiamento. Então, isso a gente fez, por exemplo, num projeto com o Sebrae e com a SEDUC, né, com a Secretaria de Educação, onde a gente criou um espelho do Alce para professores e coordenadores do ensino de empreendedorismo da Secretaria de Estado, de Educação do Estado, onde a gente tinha o mesmo ambiente, só que era um ambiente... A gente vendeu a nossa solução tecnológica para um público diferente, que eram os professores e tinham condições de pagar, né? Não os professores, mas a Secretaria de Educação e o Sebrae que estavam envolvidos nesse projeto. Então, esse foi mais um modelo, que foi um dos modelos que mais trouxe receita para o aplicativo, né? Para o Alce. Para bancar toda a estrutura, que era uma estrutura cara, assim. Perfeito. Agora, um ponto que costuma ser dúvida de muitos empreendedores quando partem para desenvolver os seus negócios. Quais foram, se é que houve, essas delimitações referentes à atuação do aplicativo, no sentido de definição de público-alvo, local de atuação, abrangência? Assim, mais uma vez, então, a nossa ideia é isso, ela não surge do zero, né? Como a gente foi vendo uma demanda de mercado acontecendo. Então, a gente já tinha um negócio operando, que é a Experimental, e a gente teve, em muitos momentos nesse negócio, recebendo ligação, e-mail, contato pelas redes sociais de empreendedores que queriam aquele serviço, mas não se adequavam ao modelo. Então, meio que a gente não pensou qual empreendedor do zero a gente atenderia. A gente, a partir dessa experiência e dessa demanda, o que a gente fez foi tentar desenhar as personas, né? Como que era o perfil. A gente entrou em contato com essas pessoas que entravam em contato com a gente para entrevistá-las, entender o que elas estavam buscando de fato, quais eram os desafios dela e tudo mais. E com isso a gente conseguiu desenhar as personas e entender qual era o público que a gente gostaria mais especificamente de atender. E que assim, se eu posso falar alguma coisa para empreendedor, eu acho que é uma das coisas fundamentais. Assim, você precisa entender muito o seu público. Então, essa foi uma das coisas que a gente fez no início. Assim. E, basicamente, eram pessoas, empreendedores que não podiam pagar. A ideia do serviço era essa. Então... Perfeito.